O protagonista começa dizendo que foi uma vida entediante. Ele nasceu em uma família comum e viveu dias normais. A maioria dos dias era monótona. Ele acreditava que morreria sem que nada especial acontecesse. No entanto, isso não foi o caso. Um dos olhos do protagonista brilha quando ele diz que tudo mudou. Na tela está um personagem loiro, e ele diz que encontrou um jogo chamado Heroes of Destiny, e foi assim que ele se tornou dono do mundo. No entanto, agora de volta ao seu apartamento, ele está realmente feliz, porque finalmente está sozinho. Não é que ele goste ou desgoste da escola. Ele liga o PC e diz que é só isso. Quando está jogando, isso é o suficiente para fazê-lo feliz. Nesse lugar, ele é o protagonista. Ele sempre preferiu jogos para um jogador porque você pode jogar inúmeras rotas, inúmeras vezes. Ele até usaria alguns hacks e superaria todos os sistemas. Era como se o mundo inteiro existisse apenas para um jogador. No entanto, com uma expressão tímida, ele diz que era isso que pensava. Mas agora é hora de recomeçar. Ele inicia a transmissão ao vivo e alguém pergunta se ele realmente está fazendo streaming no meio da semana. Todo o chat começa a zombar do cara, perguntando se ele é algum tipo de vagabundo que não vai à escola. E fica apenas no PC. Até que alguém chamado AGJ envia uma doação de 10. Mesmo não sendo muito, ele ficou feliz. Pois algo é melhor que nada. Então alguém chamado DEA envia 1000. Mas a pessoa apenas pede para ele verificar o e-mail dele. Quando ele abre a caixa de entrada, é uma mensagem do criador do jogo. Ele diz que é um espectador que sempre assiste ao canal e também é um desenvolvedor. Ele fez um jogo há algum tempo que era tão difícil que ninguém conseguiu terminá-lo durante a beta fechada, e ele queria que o nosso cara jogasse o jogo para verificar a dificuldade e dar a aprovação se gostasse ou não. O protagonista ficou intrigado por essa afirmação de que ninguém poderia terminá-lo e se ele conseguisse completá-lo. Mesmo uma pessoa comum como ele poderia se tornar alguém especial. Uma janela no PC pergunta se ele quer instalar o jogo e ele imediatamente diz sim. Com isso, um jogo chamado Heroes of Destiny começa. A mensagem diz que o reino de Rock foi destruído pelo reino de Jopal em 294. Ele nasceria como uma alma insignificante neste lugar e se tornaria um herói para impedir a ressurreição do rei demônio. E quando ele ascendesse ao trono dos deuses, qualquer desejo que ele quisesse seria concedido. Sobre um oceano, ele diz que os gráficos são muito piores do que imaginava. Mas considerando que é um jogo desenvolvido por uma única pessoa, este é o limite do que pode ser feito. Ele então escreve seu nome, que seria mestre do jogo. E com isso, uma mensagem de boas-vindas ao continente de Elen aparece. Ele se encontra perdido no meio de uma floresta. O jogo parecia bem comum e estranho porque nem tinha um tutorial, mas ele não se importou com isso. Foi quando ele notou algo à frente. Era o chefe da vila, que diz que ele não é um rosto familiar e pergunta o que ele quer ali. No entanto, o protagonista achou estranho porque não havia uma caixa de diálogo. Vendo que havia uma caixa para digitar, ele se perguntou se o NPC realmente podia entender o que ele estava dizendo. Ele então diz ao velho para entregar todo o dinheiro ou matará todos na aldeia. Ele espera ansiosamente para ver como o homem responderá. Apenas para o velho dar-lhe uma pancada na cabeça, perguntando que bobagem o garoto falando. Com isso, seu personagem cai no chão e obviamente morre. Ele estava confuso, tentando descobrir se realmente conseguia conversar com os personagens. O jogo pergunta se ele quer tentar novamente e ele diz que, claro, não vai desistir assim. Desta vez, o velho faz a mesma pergunta. Mas agora, ele diz que está precisando de comida e bebida e pede ajuda. O velho, sentindo pena dele, leva-o para a aldeia e diz para ele seguir. Ele então entra na casa do homem, que lhe dá uma caneca, dizendo para ele beber para se acalmar. O protagonista agradece e bebe, apenas para ser envenenado e morrer na cadeira. Ele então tem uma ideia e desconecta o cabo de internet do seu PC. Não haveria nenhuma maneira para o criador do jogo controlar esses NPCs. No entanto, quando ele vai falar com o velho, tudo está com bugs e estranho. E no segundo seguinte, uma mensagem aparece dizendo que ele foi morto por falar besteira. Naquele momento, ele percebe que desconectar a internet não é o segredo para vencer isso. Ele então se lembra que o nome da pessoa que desenvolveu este jogo era DA, mas ele não faz ideia se isso é realmente uma pessoa ou o nome da equipe por trás disso. Já eram 1:30 da manhã, e ele decidiu salvar, já que isso era o suficiente para um dia. No entanto, ele ficou impressionado que havia um jogo onde você podia falar com NPCs. Era quase como se este mundo de heróis realmente existisse. Agora fazia sentido porque ninguém conseguiu vencê-lo durante o teste beta. Ele abre os olhos antes de dormir, pensando que estava realmente ficando animado. A partir daquele dia, movido pelo desejo de ser especial, ele foi absorvido por aquele jogo. À medida que progredia, perdeu a noção do tempo. Ele estava completamente imerso, e isso continuou por 10 anos. Enquanto o cara está motivado em 10 anos jogando a mesma coisa. Acontece que é a colega de trabalho dele. Ela diz que já enviou os arquivos que ele pediu, e o cara a agradece. Passa um tempo e ela o parabeniza por ter terminado tudo. Nosso amigo a agradece também e ajuda enquanto ela fica ali, um pouco envergonhada, sem saber o que dizer. Ela então pergunta por que eles não saem para um jantar, só os dois, antes de voltar para casa. E talvez ter um segundo jantar depois de chegarem em casa. O rosto dela mostra claramente o que espera. No entanto, nosso Oshiro-san se desculpa, dizendo que precisa ir para casa. A pobre garota fica atordoada. Ele diz que há algo muito mais importante que ele tem que fazer e acena adeus. Parece que ela está desapontada novamente, tendo sido rejeitada mais uma vez. Ela tem sido recusada há um bom tempo. Vou deixar passar desta vez porque hoje é o dia em que ele finalmente está terminando o jogo após 10 anos, certo? Então, vamos ver. Aparentemente, a noite virou manhã. Ele é parabenizado por ser o primeiro humano a entrar nas fileiras dos deuses e por ser registrado no Hall de Honra. Nosso rapaz está lá todo feliz.
E ele finalmente conseguiu terminar. Mas seu sorriso rapidamente muda de expressão. Depois de tanto tempo, ele conseguiu fazer o que sempre quis, tornar-se de alguma forma especial. Mas por outro lado, sua vida era mais comum do que nunca. Não teria sido muito mais extraordinário estar com seu colega de trabalho, hein, seu idiota? Pelo menos no jogo, ele sentiu que tinha vivido algo totalmente diferente. Ele se lembra dos personagens como o Príncipe Negro, Yo, Craco, Cardeal César Labarro e a bruxa Celestina Urim. Todos os personagens eram cheios de encanto e personalidades únicas. As reações eram tão realistas que ele sentia que aquelas pessoas existiam em algum outro lugar. Mas agora, esfregando os olhos, ele sabe que tudo acabou. Até que ele ouve um som. Olhando para a tela, ele vê uma mensagem perguntando se ele quer começar uma nova aventura. Mas esta é uma mensagem muito honesta, avisando que se ele pressionar sim, será teletransportado para o continente de Ellen. E após selecioná-la, ele não retornaria até que o jogo estivesse concluído. Oshiro se pergunta se há algum tipo de estágio secreto. No entanto, com seu mouse, que mais parece um tijolo, ele diz que está ansioso para passar por tudo novamente. E agora que ele chegou tão longe, não tinha escolha a não ser seguir em frente. Claro, ele é transportado para o continente de Ellen. Pelo menos, ao contrário de outros protagonistas, ele foi avisado 100%. Uma voz estranha dá as boas-vindas ao mestre do jogo. Lentamente, ele abre os olhos, perguntando-se por que seu peito dói tanto. Ele não conseguia respirar direito e não fazia ideia de onde estava, até que alguém ao seu lado diz que ele finalmente acordou. É um velho com um bigode, que diz que é graças à poção de nível superior que ele tinha reservado. O rapaz começa a abrir os olhos e o homem o chama de Calix Sama, mas nosso protagonista confuso pergunta quem é o homem de bigode, deixando-o sem saber o que dizer. Pelo que se lembra, o curandeiro não mencionou que essa poção causaria amnésia. No entanto, o protagonista tem uma expressão desolada, claramente confusa. O homem, então, diz que vai se apresentar novamente e afirma que seu nome é Russell. O protagonista percebe rapidamente que o homem não está falando japonês, mas ele consegue entender tudo o que ele está dizendo. Mas a pior parte é que ele ainda está sentindo a mesma dor no peito desde que acordou. Russell se desculpa, dizendo que é culpa dele por apressá-lo. A dor no peito era um efeito colateral da poção que ele lhe deu, mas logo passará. Ele então diz que o garoto se sentirá muito melhor em breve, então ele se retira por enquanto. Com isso, a porta se fecha enquanto nosso garoto fica ali parado, confuso. Algum tempo passa e a vela se apaga. Ele abre os olhos novamente e se levanta da cama. Indo para o espelho. É exatamente como ele pensou. Seu corpo parece completamente diferente. E é óbvio que ele está em um corpo diferente. Um corpo que ele não tem ideia de quem pertence. Ele consegue se lembrar dos 30 anos que viveu, mas não consegue nem descobrir seu nome neste momento. Olhando para si mesmo no espelho, ele se pergunta quem é essa pessoa no mundo. É quando a famosa janela do sistema aparece. Jogadores. Nível 8, com uma reputação de 3 estrelas e 14% de aprovação. Além disso, ele possui habilidades administrativas em finanças, desenvolvimento e militares. O que Calix nota é que esta tela se parece muito com a interface do sistema do jogo. Agora, toda essa coisa de ser enviado para o continente realmente fazia sentido. Ele estava no palco principal de todo o jogo, o famoso continente de Ellen. Ele põe a mão no peito e diz que precisa se acalmar primeiro. Ele então sente algo estranho. Ele bate no peito novamente e desaba no chão de dor. Este corpo dele estava um desastre e ele não fazia ideia do porquê, mas pelo menos estava claro que isso não era apenas um sonho. Primeiro, ele teria que se acostumar a ser chamado Calix Shaking. Ele vai pra cama e continua repetindo pra si mesmo várias vezes que ele é esse tal de Calix. Assim que pensa sobre a janela, ela aparece novamente. Ele tem certeza de que isso deve ser o tipo de coisa que só ele pode fazer. Neste momento, ele tem 15 anos e decide que agora é o momento perfeito para reunir informações. Afinal, se ele baixar a guarda neste mundo, ser morto. Ele verifica o sistema e vê que pertence ao condado de Shekin. Se o nome do lugar e seu sobrenome são os mesmos, isso significa que ele é o herdeiro direto da família governante desta terra. Pelo menos ele teve sorte nesse sentido. É quando alguém bate na porta, assustando-o, enquanto ele se pergunta quem tinha. Ele não sabe como reagir, ou qual seria a maneira normal de Calix responder. Ele continua repetindo para si mesmo que é Calix enquanto não diz nada. Então vemos que é uma garota do lado de fora. Ela trouxe uma grande xícara de chá fumegante, dizendo que é para os meninos. Calix a observa atentamente enquanto ela entra, ajoelha-se e oferece o remédio. Ela está dizendo que está agradável e quente e que ele deveria experimentar. O nosso rapaz, que claramente precisa de uma inscrição na academia porque parece desnutrido, pergunta quem ela é. Mas então ele percebe que perguntar isso deixará óbvio que ele não está bem da cabeça. A garota parece confusa e pergunta se ele está se sentindo mal. É quando uma janela do sistema aparece em sua cabeça e ele diz que não. O sistema mostra que o nome dela é Layla. Ela tem 23 anos, tem uma reputação de -3 e uma taxa de aprovação muito baixa. No entanto, ele nota algo estranho no sistema. Ela é afiliada ao Visconde do território de Rosurin. Considerando que eles estão no condado de Shekin, por que isso está listado no sistema? Além disso, há algo ainda mais estranho. Ela tem uma capacidade de combate incomumente alta. Muito alto para uma simples empregada. Para alguém que jogou o jogo, ele sabe que essas definitivamente não são as estatísticas de uma serva comum. Ela está ali parada, olhando para ele, claramente esperando que ele beba. Mas olhando para o chá, ele já tomou a sua decisão. De jeito nenhum vai beber isso de alguém que trabalha para outra casa. Layla pergunta se ele está bem e insiste para que beba. Mas Calix apenas diz para ela deixar ali e ir embora. Ela começa a sorrir radiante, insistindo que ele beba agora mesmo. Calix agarra
agarra a mão dela com raiva, suspeitando que ela esteja prestes a forçá-lo de alguma forma. Mas assim que está em sua mão, ele finge uma tosse e derrama para o lado. Quando a xícara cai, ele pensa que é o suficiente. Uma vez que todo o líquido é derramado, ele não terá que bebê-lo. Mas então Layla, em uma demonstração de reflexos ao nível do Homem-Aranha, agarra o copo no ar, garantindo que nenhuma gota seja desperdiçada. Ao vê-la executar o clássico movimento de Peter Parker, ele não sabe o que fazer. Ele pega o copo de volta lentamente enquanto se pergunta que tipo de reflexos ela tem. Seria ruim se seus olhos se encontrassem, pois ela poderia perceber que ele fez de propósito. Enquanto ela se levanta, ele abaixa a cabeça e desvia o olhar. Ela coloca o chá na mesa, dizendo que o remédio dele está seguro. Enquanto isso, ele está deitado na cama, evitando contato visual com ela. Ele sabe que há veneno ali e de jeito nenhum ele bebeu. Ele fecha os olhos, pensando que precisa fazer algo sobre essa situação. Quando está prestes a desmaiar, ela o abraça. Ela pergunta se ele está bem e Kallax se pergunta como conseguiu evitar a situação por enquanto. Olhando para o sistema, ele quer saber mais sobre a casa a qual Layla pertence. Primeiro, ele vê em seu status que é filho da primeira esposa do Conde, que já faleceu. Ele se pergunta se pode haver alguns meio-irmãos da segunda esposa. Ele descobre que há um mais velho que ele com 16 anos. É quando ele vê no sistema que o nome da nova esposa também termina com Rosarin. Ele imediatamente faz a conexão e percebe que essa mulher deve ter enviado Layla. Se Kallax, o filho da primeira esposa, morrer, o filho da mulher herdará o título de Conde. Estranhamente, o lunático está suando frio enquanto se sente animado. Como sempre, o jogo Heroes of Destiny começa difícil. Ele então diz a Layla que está se sentindo muito melhor agora e agradece a ela. Mas ele pergunta como está a sua madrasta. Layla parece surpresa e diz que a condessa está muito chateada com o menino por ter tentado tirar a própria vida. Ela implora para ele nunca mais fazer algo assim. É quando Kallax entende por que esse menino foi em tão mau estado. Julgando pela dor no peito, este cara deve ter tentado acabar com a própria vida. Ele diz que não fará mais coisas assim e Layla responde que a condessa ficará certamente feliz em ouvir isso. Ele agradece novamente e pede para ela ir embora. Mas a expressão dela muda e ela diz que ele ainda não tomou o medicamento. Agora ele está assustado. Parece que a garota maldita não vai embora até que ele beba. O problema é que ela está lá para matá-lo. E se ele recua, ela poderia simplesmente assassiná-lo imediatamente. Embora ele conheça o jogo, nesse momento ele é apenas um adolescente frágil. Ele poderia tentar gritar por ajuda, mas e se ela o matar antes que alguém chegue? Ele definitivamente morreria antes disso acontecer. Ela já está se virando para ele, e ele percebe que pode não ter escolha a não ser beber. Mas então ele se pergunta a pergunta óbvia. Por que ela está envenenando-o em vez de simplesmente esfaqueá-lo e fugir? Se esse é o plano dela, claramente ela não pode chamar atenção para si mesma. Esse veneno é uma forma de fazer parecer que ele tirou a própria vida. É o mesmo veneno que Farmer deu a ele há 10 anos. E Layla diz que, se ele estiver tendo dificuldade em beber, ela pode ajudar. Mas há algo que Kallax aprendeu enquanto jogava este jogo. O pior sempre acontecerá, então é melhor estar preparado. Ele tem certeza de que mesmo que recuse, ela forçará sua boca a abrir e derramará. Dentro, o louco está corando, dizendo que isso o deixa realmente animado. De fato, o jogo Heroes of Destiny nunca decepciona. Layla se senta e oferece o chá mais uma vez. De repente, ele pega o chá envenenado e bebe tudo. Layla simplesmente observa enquanto os efeitos do veneno finalmente começam. Agora, a questão é, como ele sairá desta crise? Deve haver uma pessoa ou um objeto para resolver esta situação. Ele tem uma ideia e diz a Layla para sair e chamar Russell. Ela pergunta por quê. E ele a humilha, perguntando se realmente precisa se explicar para uma mera serva. A garota fica chocada e rapidamente se desculpa. Quando ele grita e ordena que ela vá buscar Russell, ela sai correndo. Kallax sabe que a poção que Russell usou anteriormente poderia ser trocada por um castelo, mas o homem não hesitou em usá-la nele. Pelo menos, ele parece ser alguém que não está tentando matá-lo. Assim que Leia sai da sala, ele se levanta rapidamente e tenta vomitar. Mas por mais que tente, nada acontece. O jogo não ia facilitar tanto as coisas. Uma coisa era, claro, sempre havia uma solução para cada problema. Ele começa a procurar em todas as gavetas, desesperadamente buscando uma resposta. Mas o sistema lamenta que suas pálpebras estão ficando pesadas. Conforme sua consciência desmaia, ele continua procurando, jogando livros e remexendo em busca de uma solução, até que seus olhos fiquem mais pesados e ele desmorone no chão. Ele se pergunta se vai reiniciar o jogo desde o início ou morrer de verdade. É quando ele vê algo. Bem no meio das prateleiras, há uma poção. Sua expressão muda ao avistá-la. Ele começa a rastejar, finalmente pegando a garrafa. Mas ao abri-la e cheirar, não é o que ele esperava. Cheira terrivelmente como leite estragado. E é exatamente isso, leite de cabra azedo. Ele se lembra que no jogo, iogurte era um antídoto para esse veneno. Mas será que leite estragado pode realmente ser considerado iogurte? O sistema o avisa mais uma vez que sua visão está sumindo. Ele sabe que após o terceiro alerta, terá apenas 1 minuto restante. Ele leva a bebida à boca, prometendo se vingar de Layla. E então, ele bebe antes de perder a consciência novamente. Algum tempo depois, ele acorda com Russell, perguntando se ele está bem. Quando Kallax abre os olhos, ele não tem ideia se é déjà vu ou se o jogo reiniciou. Mas Russell não entende sobre o que ele está falando e aponta algo mais urgente. Ele quer saber por que o quarto está uma bagunça e por que o garoto estava dormindo no chão quando ele, Kallax, percebe que o jogo não reiniciou. Ele conseguiu sobreviver. Mas essa experiência de quase morte é algo que ele nunca quer passar novamente. Não importa o que aconteça, ele está determinado a viver. Agora que isso está resolvido, ele precisa verificar o estado deste homem. Ele observa Russell e esta janela do sistema aparece. No momento, Russell é o conde interino desta terra porque o conde anterior morreu e ainda não tinha
tinha escolhido um herdeiro. Embora seja uma posição temporária, é algo... O homem parece ser do tipo militar rígido, então Calix acredita que ele é confiável. Pelo menos ele foi quem o salvou com aquela poção. Calix chama Russell, dizendo que tem algo para compartilhar. Eles conversam por um tempo, e parece que Calix conta tudo sobre o que está acontecendo, mas Russell diz que não há evidências. Calix descobre que a poção que Russell usou era um procedimento padrão nesta família, era apenas seguindo ordens normais. Russell explica que para ele, todos os herdeiros da família Shaken são iguais, e ele é obrigado a servir ambos os lados. Calix então pergunta se Russell quer que ele continue tomando aquele remédio até morrer, para que todos possam reivindicar a herança. Mas Russell questiona se Calix realmente perdeu a memória. Ele deveria saber que a família Shaken está em sérios problemas financeiros. Na verdade, é uma bênção que a família Dalila esteja ajudando. Ele pergunta se o garoto realmente não se lembra disso, ou está apenas fingindo. Calix percebe que Russell não vai agir sem provas concretas. Pelo menos ele acha que a mulher que o envenenou deve acreditar que ele está morto. Ele diz a Russell para deixar para lá, dizendo que está tudo bem. No entanto, ele tem um pedido simples. Russell percebe algo diferente no comportamento do garoto. 4 horas depois, no castelo Shaken, alguém se move pelos telhados. A figura para no topo de um dos prédios, ajustando sua cobertura facial. A pessoa observa a noite abaixo. Parece ser Layla, que percebe que a segurança foi significativamente aumentada. Ela olha para a parede, avista um túnel, e na cena seguinte, está dentro do castelo. Aproximando-se de uma porta, vê que não há guardas do lado de fora da sala. Ela a abre, e lá dentro, vê um corpo coberto com um lençol. Ainda assim, ela não tem certeza se Calix está morto. Pelo menos ela usou um veneno especial, então ele deve ter morrido sem dor. Ela tira uma carta do bolso e coloca-a na mesa. Ela pega um selo de uma gaveta e carimba a carta. Com tudo no lugar, ela só precisa sair em segurança. Mas de repente, alguém surge atrás dela e coloca uma espada em seu pescoço. Ela instantaneamente reconhece a voz, mas a pessoa não diz nada. E ela só pode temer a lâmina cortando sua garganta. Ela implora para ele esperar e grita, afirmando que já é tarde demais. Lord Calix já está morto, e agora a família Shaken só pode pertencer à família Grumbine. Claro, é Russell atrás dela, observando tudo. Ela fica em silêncio por um momento. Então, ela pergunta se ele não deveria ser apenas um simples servidor nobre da família Shaken. Mas é quando o garoto se levanta e diz que tudo aconteceu exatamente como ele esperava. A garota tola está assustada, não está? Nosso cara diz que o veneno de morte lenta é bastante estimulante, mas ele acha interessante como uma família nobre está tentando envenenar outra. Ele tem certeza de que, se isso viesse à tona, se tornaria uma bagunça completa. De repente, Layla se agacha e puxa o braço da mão de Russell, mas assim que tenta se afastar, ele agarra seu braço novamente. Com uma rápida virada e um golpe nas costelas, ela tropeça, revelando as coxas. Calix sabe que a diferença entre os níveis de habilidade deles é de 3 estágios. Claramente, ela não tem chance. Mas Layla insiste, dizendo que ele não tem prova física, então ninguém acreditará nele. No entanto, Calix responde calmamente que tentar assassinar um nobre é punível com a morte, mesmo que o agressor seja um nobre também. E sua evidência está claramente ali na mesa. Quanto às testemunhas, ele aponta para ela, dizendo que há uma bem na sua frente. De repente, sua expressão muda e a pobre menina começa a desmaiar. Ela cai no chão, deixando-o incerto sobre o que acabou de acontecer. Russell explica que ela desmaiou. Ele coloca a mão sobre o corpo dela e observa uma estranha orbe de mana. Nosso herói reconhece isso como o que é conhecido como um... Russell explica que ela provavelmente não sabe como usar nenhuma técnica de respiração de mana. Ela provavelmente está no nível de um soldado de elite com bom treinamento. Russell, no entanto, nota algo estranho. Calix não parece impressionado com essa informação, sugerindo que ele já sabia disso. Ele se lembra do garoto mencionando que tinha um pedido simples. Agora Russell quer saber o quanto esse garoto já sabe. Calix diz que, por agora, eles precisam prendê-la porque tem muitos favores para pedir. Mais tarde, a diabólica empregada está amarrada a uma cadeira. O braço dela parece ter uma pokebola dentro, enquanto ele joga uma poção nela. Sua garota até limpa o rosto dela. Quando ela acorda, encontra-se amarrada à cadeira. Calix menciona imediatamente o veneno de morte lenta. Obviamente, mata em 3 a 6 horas. É a poção ideal para quem quer acabar com a própria vida. Ele especula que se morresse assim, todos pensariam que foi por escolha própria. Ele segura o rosto dela e pergunta por que ela fez isso. Ela finge ignorância, fingindo não entender do que ele está falando. Mas Calix diz ter certeza de que ela tinha medo de morrer, por isso agiu daquela forma. Isso significa que ela não tem lealdade suficiente para dar a vida por Lady Stella. Mas a garota permanece em silêncio. Ele manda Russell fazê-la falar. Russell abre sua boca à força e vê algo na mão de Calix, perguntando o que é. Mas Calix apenas joga na boca dela, e ela imediatamente sente um cheiro estranho. Provavelmente é o mesmo leite de cabra de novo. E ele ordena a Russell que a faça beber. Ela grita na cadeira, tentando se soltar, mas é inútil. Quando Russell a solta, ela grita, perguntando o que a fizeram beber. Calix diz casualmente que foi só um pouco de veneno. Então ele pergunta se ela está familiarizada com algo chamado fantoche de seda. Apavorada, ela afirma que é impossível, dizendo que não há como um nobre de uma família como a dele conseguir uma coisa dessas. Mas Calix diz que com dinheiro suficiente você pode fazer qualquer coisa. Para provar, Vitya menciona que o ingrediente principal da receita é rabanete branco. Russell parece reprimido, enquanto Calix apenas espera a reação dela. Layla insiste que não acredita nele, mas o protagonista tem certeza de que ela está morrendo de medo. Ela então diz que vai sair por agora, relatar ao seu mestre e dizer que o assassinato foi um sucesso. Ela questiona se ele realmente acha que ela seguirá suas ordens.
Mas Calax simplesmente pergunta se ela está pronta para morrer. Antídotos dependendo da fórmula, e o correto para o que ela bebeu está armazenado na mente dele. Então, se ela não quer morrer de uma morte estúpida, é melhor ela escutar. A garota está respirando pesadamente, claramente abalada, mas ele exige sua resposta. Depois de hesitar por um momento, ela grita que está tudo bem e pede para ser solta. Mas Calax comenta que ela parece extremamente irritada com a pessoa que está salvando sua vida. Ela está tremendo, quase chorando na cadeira, implorando para ser libertada. Russell acha estranho que ela de repente tenha decidido obedecer. E lá está ela, implorando por sua vida. Calax sabe que é apenas o leite de cabra estragado causando estragos no estômago dela. Ela implora a Russell para desamarrá-la, mas Russell hesita, questionando se Calax esqueceu que ela tentou matá-lo. O garoto responde que ela é uma testemunha muito valiosa e eles precisarão tratá-la com um pouco de dignidade. Russell não faz ideia do que ele está falando. Enquanto isso, ela continua implorando para ser libertada. Está à beira das lágrimas, parecendo prestes a explodir, suplicando por liberdade. O tempo passa. Ela eventualmente anuncia que está saindo para relatar que o assassinato foi bem sucedido. Agora Calax sabe que terá que lidar com outra pessoa que pode controlar todos os cavaleiros. Essa pessoa está bem ao lado dele. Russell então exige saber como Calax obteve todo esse conhecimento. O tolo está prestes a dizer que aprendeu tudo com livros, mas percebe que Russell não acreditaria nele. Russell o avisa que explicar tais coisas por meio de um livro seria como assinar uma sentença de morte. Agora Calax não sabe o que dizer. Em seguida, ele pergunta a Russell se ele se lembra da adaga que enfiou no próprio peito. Russell diz que sim, mas quer saber por que ele está mencionando isso. Nosso rapaz explica que a adaga é, na verdade, uma herança passada por sua mãe. Ela afirmava que possuía poderes misteriosos, e parece que esses poderes agora despertaram dentro dele. Russell não parece convencido. Mas Calax diz que nunca imaginou que o segredo para adquirir tal conhecimento fosse atingir o próprio coração. O mordomo insiste que se fosse um item tão raro, todos saberiam. Calax pensa por um momento e pergunta se ele já ouviu falar do punhal de Claire. Aparentemente, Russell já ouviu, pois pergunta se o punhal da dama anterior realmente era esse artefato. Se fosse de fato esse tesouro, poderia explicar o vasto conhecimento de Calax. No entanto, Russell diz que há um problema. Ele quer saber se mais alguém sabe sobre isso. Calax garante que ninguém sabe. Ele é o... Primeiro, Ineta pergunta a Russell o que ele achou da história de Layla, especificamente a ideia de que todos os movimentos do Conde Claire, os movimentos de seu pai, foram vazado. Um cavaleiro como seu pai, que estava prestes a avançar de patente, não deveria ter morrido em um mero ataque de monstro. É ridículo acreditar em tal história. Russell imediatamente percebe que Calax está buscando sua ajuda, mas nos jogos políticos de sucessão, Russell não tem intenção de se envolver. No entanto, se a morte do Conde realmente foi premeditada, isso muda tudo. Ainda assim, segurando sua espada, Russell debate internamente. Como soldado, ele não quer se envolver em política. Este princípio o guiou por 50 anos. Assim que ele está prestes a expressar isso a Calax, o garoto de repente grita, exigindo saber por que seu pai teve que morrer. Tudo o que ele quer é entender por que seu pai foi assassinado e quem estava por trás disso, obviamente, para que possa começar a planejar sua vingança. Ele pergunta a Russell se ele também não está curioso. Quem quer que tenha sido, eles já sabem que foi alguém que tinha algo a ganhar com a morte dele, mas eles não podem desistir só porque a situação parece difícil. Ele faz uma pausa por um momento e pergunta se é realmente correto um cavaleiro servir a uma família que orquestrou um assassinato. Russell congela por um momento, então ele se ajoelha e jura lealdade a Calax. O menino está emocionado, mas ouve Russell acrescentar uma ressalva. Ao fazer isso, ele está abandonando as crenças que manteve por 50 anos. Nunca se envolver em política, mas Calax está apenas feliz por ganhar alguém tão poderoso como aliado, especialmente alguém investido na vingança que ele busca. Ele diz a Russell para se levantar, dizendo que não precisa jurar lealdade a alguém que nem mesmo tem um título, mas Russell o tranquiliza, dizendo que irá garantir que o rapaz cresça forte. Nosso cara rapidamente muda de assunto, não querendo que essa conversa leve Russell a sugerir treiná-lo. Ele então diz que agora que eles sabem sobre a tentativa de envenenamento da Condessa, tudo está se encaixando. Eles estão apenas no começo de sua vingança. Russell pergunta como pode ajudar. Calax está prestes a responder quando a cena muda. Um grupo de pessoas está reunido ao redor de uma mesa enorme. Uma mulher loira com um leque comenta que finalmente todos estão presentes. Algumas pessoas sussurrar, questionando por que a Condessa está sentada no trono. A Condessa fala, dizendo que alguns deles já devem saber o que aconteceu ontem com o príncipe Calax. Ele tentou acabar com a própria vida, usando um veneno conhecido como morte lenta. Um dos homens mais velhos diz que é a escolha típica para aqueles que procuram tirar a própria vida, e se ele o consumiu, a morte foi inevitável. Todos estão cientes de que, com a morte de Calax, a facção que ele representava se tornou irrelevante. A Condessa está radiante com a suposta morte de Calax. Agora é certo que Grumbean assumirá o assento do Conde. Esta é exatamente a questão que todos na sala estão perguntar. Algo sugere que a Condessa assuma temporariamente. Enquanto isso, na sala ao lado, um menino está se preparando, comentando como as coisas estão ficando bem interessantes. Ele chama por Russell, que declara
que o seguirá até o fim. Nosso menino está completamente armado, pronto para batalha. Parece que Grumbine é apenas um garoto gordinho, provavelmente o filho daquela mulher astuta. Todos estão sorrindo até que alguém chuta a porta, entra e... todos, pelas expressões chocadas, você já sabe. É Kallax, com Russell logo atrás dele. A condessa está completamente confusa, incapaz de compreender por que ele está vivo. Todos na sala começam a sussurrar a mesma pergunta. Kallax avança até a condessa e a chama pelo nome. Ele informa que o trono no qual ela está sentada não pertence a ela. Ela tenta disfarçar, comentando como ele parece enérgico, e pergunta como ele está se sentindo. Ele sorri, dizendo que tomou o veneno, mas felizmente sobreviveu. Então ele adverte-a que foi precipitada demais nos seus planos. Ela diz-lhe para se acalmar e não fazer acusações infundadas. Apesar de ele nunca a ter reconhecido como mãe, chamá-la de assassina é imperdoável. Ela grita, declarando que no grande salão é preciso assumir responsabilidade pelas suas palavras. Mas Kallax responde, dizendo que é impressionante como ela continua tão desonesta mesmo depois de ser desmascarada. A duquesa, sem saber o que ele está planejando, pergunta do que ele está falando. Kallax simplesmente diz que, por agora, este é o próximo passo. De repente, ele bate palmas e alguém entra na sala. Layla entra e ele anuncia que a testemunha tem algo a dizer. Os outros na sala não têm ideia de quem é essa mulher, enquanto a duquesa percebe imediatamente que, se for quem ela pensa, está em grandes apuros. Layla ajoelha-se e Kallax pede que ela diga seu nome. A garota lentamente abre os olhos, olha para Grumbine e se apresenta como Layla. Agora, a duquesa está em pânico, sem saber por que essa garota está aqui. Layla se apresenta como uma operativa nas sombras da unidade de operações especiais da família Rocheran. Kallax ordena que ela explique. Ela explica que os membros dessa unidade são órfãos treinados no campo de Gorda. As crianças que sobreviveram foram selecionadas e enviadas para outros locais com identidades falsas. Ele pergunta se ela estava trabalhando disfarçada no castelo dele. Ela diz que sim, fingindo ser uma empregada contratada pela Lady Stella. Kallax então pergunta se ela conhecia sua verdadeira missão. Layla admite que sim. A duquesa grita, afirmando que tudo isso é uma conspiração sem sentido. Outros na sala protestam, dizendo que Layla trabalhou no castelo por 5 anos. Como ela poderia ser uma espiã? A sala explode com acusações de que a família Rocheran está tramando. No entanto, outros questionam por que Layla confessaria tal coisa sem motivo. O tesoureiro ao lado da duquesa começa a entrar em pânico. Ele grita com Russell. Ele realmente acredita nas palavras de uma empregada como ela? Russell responde calmamente que ela não é uma empregada, mas uma criminosa pega em flagrante. Ela foi forçada a admitir que era uma espiã trabalhando para a família Rocheran. Se isso é uma conspiração ou não, deve ser julgado após ouvir seu testemunho. O tesoureiro não tem uma boa resposta. Outro nobre interrompe, dizendo ao tesoureiro para parar de interferir e deixar a mulher ir. O tesoureiro, irritado, pergunta o que ele acabou de dizer, mas alguém mais grita para todos ficarem quietos. A sala fica em silêncio, e a raiva da duquesa é palpável. Alguém pergunta a Layla qual era sua missão enquanto trabalhava para a família Rocheran. Ela afirma que era reunir informações. Kallax pergunta que tipo de informações. Ela explica que tinha a tarefa de monitorar todas as receitas e despesas do território, nomeando todas as datas de viagem e destinos do antigo conde e monitorando os movimentos dos aliados políticos e vassalos. Kallax então dá um passo à frente e pergunta a ela qual foi sua missão mais recente. Ela revela que suas ordens eram envenenar o príncipe Kallax com o veneno da morte lenta. Após sua morte, ela devia colocar uma nota de suicídio falsificada em seu quarto, para parecer que ele havia tirado a própria vida. Kallax, frio e calculista, pergunta a ela qual foi o resultado de sua missão. Ela admite que o envenenou com sucesso, mas foi pega pelo Conde Russell quando entrou para plantar a nota. A duquesa grita, exigindo que a mulher seja presa. Guardas correm para capturar Layla, que tenta resistir, gritando que não há provas para apoiar essas alegações. Kallax, parecendo tão calmo como sempre, chama Russell. Russell acena e apresenta a nota de suicídio falsificada. Ele explica que estava no quarto de Kallax quando Layla entrou para colocar a carta. Então ele revela uma memória da Terra, pergaminho. Ele lembra a todos que essa magia é capaz de revelar intenções maliciosas. Com este pergaminho, eles poderiam descobrir quem ordenou que Layla realizasse este ato. O tesoureiro percebe que se essa evidência for revelada, está acabado para todos eles. Eles precisam impedir isso, mesmo que signifique silenciar todos em a sala. Kallax, notando a atenção do tesoureiro, sorri, já sabendo que ele tentou algo drástico. Ele estica os braços e chama os cavaleiros para entrar. A sala se enche com o som de passos enquanto um exército de cavaleiros marcha para dentro, posicionando-se atrás de cada nobre. Agora não havia como suprimir a verdade. O tesoureiro, apavorado, exige saber de Russell o que isso significa. Russell explica que após revisar o conteúdo do pergaminho, os resultados foram chocantes. Para evitar desordem e caos, convocar os cavaleiros foi a única opção. Os nobres protestam, alegando que é errado trazer soldados para o sagrado grande salão. Enquanto isso, Grumbine, o herdeiro aparente gordinho, senta-se em um silêncio atônito, parecendo um tola. A duquesa, ao perceber que a presença do cavaleiro significa que as evidências são irrefutáveis, sabe que está encurralada. Não há nada que ela possa fazer agora. Kallax então pergunta a Russell qual é o castigo para um nobre que tenta matar um membro da sua própria família. Russell responde que é a morte por enforcamento. A duquesa, em desespero, agarra seu filho porco e declara que ele não teve nada a ver com isso. Ela se volta para Kallax, implorando, dizendo que, embora não sejam parentes de sangue, ela ainda é sua mãe.
Ela implora para que ele acredite nela, mas Calix apenas olha para Layla. Com um sorriso astuto, ele pergunta a ela se isso é verdade. Layla, tremendo, revela que quando recebeu suas ordens da condessa, o príncipe Grumbine estava presente. Calix sorri e a duquesa cai em desespero, gritando e chorando, afirmando que é tudo uma mentira. Era mentira? Nosso garoto, impassível, anuncia que não se importa se é uma mentira. Ele está determinado a derrubar os dois. Afinal, foi ela quem tentou assassiná-lo em primeiro lugar, tornando-os os verdadeiros covardes. Olhando para ela chorando no chão, ele declara que a caça à raposa chegou ao seu clímax. Enquanto a duquesa está sentada ali, a mandíbula praticamente colada à mesa em choque, alguém de repente bate a mão na mesa e chama por Calix. Calix olha para cima. É o próprio rei do McDonald's, Grumbine. A duquesa grita pelo filho, e Calix se vira a tempo de ver o rapaz ao lado dele. Mas em vez de se defender, Grumbine se ajoelha, curvando-se profundamente para Calix. Toda a sala fica atônita, enquanto Grumbine olha para o chão como se estivesse procurando formigas. Os outros nobres insistem para ele se levantar, exigindo saber o que está acontecendo, mas Grumbine chama por Calix, dizendo que aceitará qualquer punição, desde que sua mãe seja poupada. A duquesa, confusa e em pânico, começa a gritar para Grumbine voltar para seu assento. Os nobres murmuram que as coisas foram longe demais, mas está claro que Grumbine ultrapassou o limite para salvar sua mãe. Calix imediatamente percebe que, se ordenar que ambos sejam mortos agora, será visto como o vilão. Ele se pergunta se esse foi o plano de Grumbine o tempo todo. Apesar de sua raiva, ele coloca a mão no ombro de Grumbine e diz que está bem. Se ele realmente se importa tanto com sua mãe, Calix não tem escolha. Grumbine olha para cima, surpreso e esperançoso, perguntando o que. Calix afirma que, se Grumbine confessar seu envolvimento, ele pedirá uma punição reduzida para sua mãe, mas o avisa para pensar cuidadosamente sobre o que isso significa. Grumbine hesita, sem saber o que dizer, enquanto a duquesa grita para ele não fazer nada desnecessário. Ela ordena que Calix pare de ameaçar seu filho mais velho, mas outros nobres intervêm, culpando-a por tramar para matar Calix desde o início. Enquanto isso, Grumbine parece perdido, incapaz de entender como tudo saiu tão terrivelmente fora de controle. Calix, cansado do caos, chama Russell e instrui-o a prender o... Os cavaleiros no canto avançam, cercando a duquesa. Ela ordena que parem, questionando se sabem quem ela é. Mas do lado, Grumbine só pode assistir enquanto sua mãe é amordaçada. Ele cerra os punhos. Calix se vira para ele e pergunta se ele assumirá a responsabilidade pelo crime de tentar envenená-lo. Apesar do medo, Grumbine, mostrando uma coragem inesperada, admite que não. Calix havia antecipado isso. Afinal, era o único movimento que Grumbine tinha deixado. Impressionado com os cálculos do garoto, Calix declara que, já que ele confessou antes que as evidências fossem totalmente reveladas, o nome da família permanecerá intocado. No entanto, como parte de sua sentença, Grumbine deve selar sua mana permanentemente para provar que não causará mais danos. Grumbine não esperava por isso. Neste reino, a sociedade é dividida em classes, nobres e nobres, cavaleiros, plebeus e escravos. A única maneira de se tornar um cavaleiro é usando mana para fortalecer o corpo. Selar a própria mana é como uma sentença de morte social para um nobre. Grumbine se vira desesperadamente para sua mãe, que está no chão, confusa sobre o que ele fará. Se ele se recusar a selar sua mana, sua mãe será exposta e enforcada. Um destino que ele não pode aceitar. A duquesa, incapaz de falar por causa da mordaça, balança a cabeça violentamente. Sabendo que esse castigo é pior do que a morte para um nobre, respirando fundo, Grumbine se levanta e concorda com os termos. Russell assegura-lhe que será feito. Ele entrega a Grumbine um pergaminho. Grumbine morde-o, pressionando a mão contra o peito. Um círculo dourado se forma sobre seu estômago, enquanto mana começa a se acumular e lentamente se desvanece. A duquesa se contorce no chão, desesperada para que ele pare, sabendo que nem mesmo um grão-mestre poderia desfazer isso. Grumbine arranca o pergaminho de seu peito, enquanto Calix observa em silêncio. A mana continua a diminuir até desaparecer completamente. Todos na sala percebem que sua mana foi selada. A duquesa, chorando incontrolavelmente, parece derrotada, enquanto Grumbine parece contente. Pelo menos ele conseguiu salvar sua mãe, mas ela está deitada no chão, lamentando que tudo acabou. Decepcionado com a ingenuidade e inocência do filho, apesar de ser seu filho biológico, Grumbine se volta para a mãe, tentando confortá-la. Ditados sempre sonham em se tornar um artista, mas a duquesa, mordendo sua mordaça, grita o nome de Calix com fúria. Libertando-se de suas amarras, ela amaldiçoa Calix e promete arruinar sua família por gerações. Calix, calmo e composto, sabe que ela está impotente agora. Sua força provavelmente não será mais do que... Dalila! Grumbine ajoelha-se ao lado de sua mãe, perguntando gentilmente se ela está bem. Calix, no entanto, sente uma pontada de culpa por arruinar o futuro de alguém tão jovem, mas ele se lembra de que é apenas um jogo. Não há espaço para simpatia. Calix ordena a Russell que prossiga com a partida restante. É anunciado que Lady Stella e o príncipe Grumbine serão confinados a um anexo proibido de qualquer contato externo. A mãe e o filho são escoltados para fora através do porta, deixando Calix observando atentamente. Ele então se aproxima do tesoureiro, acusando-o de vazar documentos confidenciais. Como resultado, o tesoureiro é destituído de seu cargo, preso e colocado sob investigação. O velho tesoureiro tenta se justificar, alegando que sua situação é diferente. Ele xinga um dos soldados, que não gosta, e acerta um soco forte em seu estômago. Com isso, o homem calvo é arrastado. Calix se sente um pouco desconfortável
responsável por causar todo esse caos, mas pelo menos as coisas parecem estar funcionando a seu favor. As pessoas restantes na sala tremem de medo, aterrorizadas com a possibilidade de serem punidas em seguida. Observando Calix, elas começam a perceber algo. O apoio de Russell significa que todos os cavaleiros estão alinhados com este príncipe. De certa forma, a disputa de sucessão já terminou. A lealdade de Russell a Calix é um aviso direto a todos na sala. Calix chama o chefe de segurança, que se aproxima nervosamente. Russell intervém, declarando que o homem está suspenso de todas as suas funções. O chefe de segurança não tem escolha a não ser aceitar, enquanto os outros na sala ficam ainda mais ansiosos, temendo que possam ser os próximos. De repente, um homem sentado no canto se desculpa. Ele admite não ter cumprido suas obrigações e pede para ser dispensado. Calix, no entanto, sabe que esse homem, Garrett, é um dos aliados de confiança de Russell. Russell imediatamente nega a demissão, afirmando firmemente que não será aceita. Aqueles que querem trabalhar não podem, e aqueles que não querem terão que fazê-lo. Russell comenta sarcasticamente. A sala prepara uma lista de todos os oficiais envolvidos no incidente. Garrett é encarregado de supervisionar a remoção deles. Enquanto isso se desenrola, Calix se aproxima de Garrett. Ele o informa que apenas 4 indivíduos do departamento financeiro serão isentos da investigação. Claramente, Charles Bois é de Giants White. Eles precisarão de muito pessoal novo. Garrett recomenda leniência com aqueles que têm infrações menores. Aviso de que remover muitos funcionários de uma vez poderia perturbar as operações. Calix rebate, questionando se evitar investigações em prol das operações é realmente uma boa ideia. Ele argumenta que conceder perdão não será visto como leniência, será percebido como fraqueza. Garrett insiste que muitos dos funcionários estavam apenas alinhados com o lado errado, mas Calix interrompe, afirmando que sua decisão já foi tomada. Vendo que o príncipe não cederá, Garrett cede, e ele não pode deixar de se perguntar como esse doce rapaz se tornou tão resoluto. A sala está ciente da força de Russell e do intelecto de Garrett. Agora, ambos estão ao lado de Calix, solidificando sua posição. Nosso garoto sorri, sabendo que o condado está quase ao seu alcance. De repente, uma luz azul pisca. Ele abre o sistema e declara que é hora de usar mais de seus talentos. Quando a interface do sistema aparece, ele começa a analisar todos na sala. O brilho nos olhos e o sorriso torto lhe dão a aparência de um louco. Calix identifica todos com vínculos a facções opostas ou lealdades ambíguas. Esses indivíduos são marcados para remoção. Mesmo os inúteis não escaparão de seu escrutínio. Apenas aqueles que sobreviverem ao seu teste de lealdade permanecerão em seus planos futuros. Como o resto dos nobres, estou aqui sentado me perguntando por que esse garoto tem um sorriso tão assustador. Alguns dos outros estão tremendo, sabendo que se Calix não gostar deles, estão condenados. Desesperados, eles avançam, enchendo-o de elogios, chamando-o de um líder incrível e implorando para falar com ele. Calix diz para eles se acalmarem, afirmando que tem muito tempo livre para discutir as coisas mais tarde. Russell observa das laterais, ainda incerto sobre como as coisas chegaram a esse ponto. O tempo passa e retornamos ao castelo. Após um dia cheio de manobras políticas, Calix desaba em sua cama. Ele está exausto. Ele reflete sobre sua vida passada, onde ele era mediano nos estudos, na aparência e em quase tudo mais. Nada em sua vida era terrível, mas nada era particularmente ótimo também. Tudo começou a mudar quando ele descobriu Heroes of Destiny. Ele se perguntou se completar algo que ninguém mais conseguiu finalmente o tornaria especial. Ele se lembra do momento em que terminou o jogo e da mensagem que o declarava o primeiro humano a adquirir o assento dos deuses. Naquele momento, ele enxugou os olhos e desejou renascer no continente de Elen. Era a única maneira de continuar a se sentir extraordinário. Agora, sentado em sua cama, ele se lembra desse desejo e da narrativa do jogo sobre nascer como um insignificante. Alma. A história dizia que ele precisaria sobreviver a tempos turbulentos e se tornar um herói para ascender ao trono. Ele de repente percebe o que aconteceu. Quando terminou o jogo, seu desejo foi atendido. Mas talvez a divindade tenha entendido errado o que ele realmente queria. Ainda assim, isso não importa agora. Não há... Voltando atrás, Calix se pergunta se completar este jogo mais uma vez lhe concederá outro desejo. Ele estava cochilando, prometendo conquistar este mundo novamente. Na manhã seguinte, ele acorda revigorado e pronto para um novo dia. Ele reflete sobre onde começar. Lembra-se de certos territórios perfeitamente do jogo, mas não tem ideia de como Sheckin realmente é neste mundo. Calix decide que precisa verificar o mapa para descobrir exatamente onde Sheckin está localizado. O sistema até lhe fornece um mapa detalhado que... Uma mensagem aparece, notificando-o de que ele já conquistou todo o continente de Elen. Como ele terminou o jogo uma vez, agora tem acesso a todos os mapas. Ele está extasiado, percebendo que isso é essencialmente um mapa do tesouro, mostrando as localizações de ruínas, masmorras e segredos ocultos. Este era um dos bônus que ninguém sabia que existia, pois ninguém mais havia completado o jogo. O mapa inclui até informações de que ele mesmo não tinha ciência. Com esse recurso, navegar pelo mundo fica muito mais fácil. Então ele para, se perguntando em que ano está. Ele verifica o calendário imperial e vê que é o ano 289. O jogo Heroes of Destiny começa em 291. Se esta revelação o ajuda a entender a situação de Sheckin, ele herdou um pedaço de terra que em 5 anos de alguma forma desapareceria. Ele se lembra de Russell mencionando o estado crítico das finanças, e agora faz sentido. Eles estão à beira do colapso. De repente, uma janela de status financeiro aparece na frente dele. Calix olha os detalhes e imediatamente grita que é inacreditável. Olhando para o estado atual das coisas, ele se pergunta se a melhor opção é roubar todo o dinheiro e fugir. Mas rapidamente descarta essa ideia, percebendo que a terra é muito mais valiosa do que a riqueza. Ela só pode ser herdada. Seu primeiro passo é revisar todos os registros
registros financeiros. Ele nota que as colheitas da fazenda não estão significativamente mais baixas do que em outros territórios. As despesas de defesa também não aumentaram muito. O tempo passa enquanto ele se debruça sobre os documentos. Algumas horas depois, ele joga os papéis na mesa, exclamando que está exausto. Analisar 10 anos de finanças territoriais é demais para ele. No entanto, ele identifica um grande problema. A rota comercial com o deserto Medrosa foi rompida. Aparentemente, outra nação estabeleceu uma rota comercial mais lucrativa, atraindo comerciantes. O que o intriga é como eles conseguiram financiar um projeto em tão grande escala. Além disso, as dívidas anuais estão crescendo mais rápido do que sua renda anual. Só as estatísticas não são suficientes para resolver este mistério. Ele precisa de mais informações. Frustrado, ele esfrega a cabeça até que uma ideia surge. Ele se lembra do velho da reunião, o tesoureiro, Didris, que foi pego desviando fundos. No momento, Didris está preso nas masmorras. A cena muda para Calix descendo até as celas. Uma estação de guarda na entrada pergunta o que o príncipe Calix está fazendo ali. Calix pede para ver Didris, tampando o nariz devido ao cheiro insuportável do lugar. Enquanto caminham, o guarda comenta que nunca imaginou que o príncipe visitaria um lugar assim. Calix se lembra desse guarda da reunião, um tipo que se submete facilmente ao poder. Ele chama o guarda, que responde nervosamente. Calix, sabendo que o guarda não tem autoridade, pergunta se as pessoas inocentes deveriam ter seus nomes limpos. O guarda concorda entusiasmadamente. Calix continua, sugerindo que os criminosos que não merecem liberdade também deveriam ser reinvestigados. O guarda saúda, afirmando que entende perfeitamente. Embora Calix não compreenda totalmente por que este homem abandonou sua lealdade anterior para trabalhar com ele. Ele decide usá-lo por agora. Ele lembra o guarda para não chamá-lo de senhor ainda, já que ele ainda não assumiu oficialmente o título. O guarda se desculpa, chamando-o novamente de príncipe. Sentindo-se um pouco estranho por impor tanta formalidade, Calix simplesmente ordena ao guarda que o leve a... Momentos depois, eles chegam à cela de Didris. Lá dentro, Didris reclama da comida horrível, declarando que sairá em breve de qualquer forma. De repente, Calix aparece, perguntando como exatamente Didris planeja escapar. Que plano incrível ele tem na manga. Didris se vira, sorrindo confiante, e diz que está esperando pelo príncipe. Ele afirma que Calix lhe deve um favor. Confuso, Calix responde que não deve nada a Didris. A única coisa que ele vai garantir é que a corda para o enforcamento dele seja forte o suficiente para não arrebentar. Mas Didris, longe de estúpido, argumenta que, embora possa estar preso agora, ele é a única pessoa com 20 anos de experiência em gerenciar as finanças de Shechem. Se o príncipe o está visitando, deve ser por esse motivo. Calix lembra que ele perdeu sua posição financeira, mas Didris retruca, perguntando se não está curioso sobre a raiz da enorme dívida de Shechem. A raiva de Calix aumenta à medida que o tesoureiro convencido parece alheio à sua situação. Enquanto isso, Didris sorri de maneira arrogante. De repente, Calix chama o guarda e pergunta se há um especialista em tortura disponível. O guarda hesita, mas confirma que tem um. Calix ordena que o traga. Quando o guarda hesita novamente, Calix grita, perguntando se parece que ele está brincando. Aterrorizado, o guarda se apressa a obedecer, deixando uma nuvem de poeira para trás. Aumentando a tensão, Calix decide que Didris precisa entender como as coisas são tratadas neste território. Didris percebe rapidamente que, se um especialista em tortura se envolver, ele estará em sérios apuros. Calix comenta que alguém como Didris provavelmente não tem muita tolerância à dor. Calix sorri e deseja boa sorte a Didris. Se sua resiliência me impressionar, diz ele, talvez eu deixe você pendurar lentamente em vez de tudo de uma vez. Didris fica surpreso. Este garoto é muito mais sério do que ele esperava. Ele imediatamente começa a implorar por misericórdia, suplicando que tenha informações valiosas que poderiam trazer grande lucro ao território. Calix, sem se impressionar, diz-lhe para começar a falar. Didris começa a explicar como as dívidas de Shechem surgiram. Todas as grandes dívidas deste território estão ligadas a um comerciante chamado Gerard Mercis. Didris diz: aparentemente, Gerard gerencia um cofre secreto para a família Rocherin. Os Rocherin usam Gerard para evitar pagar impostos reais sobre as operações de mineração. Mas Calix interrompe, perguntando, por que não simplesmente denunciar Gerard, a família real, e transferir a dívida para ele? Ou talvez vender os direitos da dívida antes de prendê-lo? Didris parece atordoado, claramente impressionado pela sugestão. Isso é um plano incrível, ele gagueja, um que eu não tinha considerado. Antes que Didris possa elaborar, o guarda de repente retorna, anunciando que trouxe a melhor tocha do território. Calix se ilumina de excitação, enquanto Didris começa a implorar mais desesperadamente por misericórdia. Eu sei onde está o cofre secreto de Gerard. Isso chama a atenção de Calix por um momento. Mas antes que ele possa reagir, o torturador empurra Didris ao chão. Dizendo-lhe para ficar quieto, Didris continua a insistir, gritando que está dizendo a verdade. Ele trabalhou em Shechem por tanto tempo que é o único que conhece a localização do cofre. Calix pisa no rosto de Didris com sua bota, ordenando que ele fale. Onde exatamente está este cofre secreto? Didris hesita, claramente tentando ganhar tempo. Calix rosna, comece a falar. O torturador estala os dedos, dizendo que quebrar dedos um por um é sempre uma boa ideia. Em pânico, Didris admite que uma vez tentou roubar o cofre, mas falhou. Calix deduz imediatamente que Didris não agiu sozinho.
O velho confirma isso, explicando que pagou alguns bandidos com barras de ouro para ajudá-lo. Quanto você pagou? Calax exige. Por 3. 300, Calax interrompe, incrédulo. Não, 3.000. Guidrus termina fracamente. Ao ouvir isso, Calax explode em gargalhadas, o som ecoando de forma ameaçadora pela masmorra. O guarda fora da cela engole seco nervosamente. Ele sabe que quando o príncipe reage dessa maneira, nunca é bom. Calax recompõe-se, sua voz gélida. 3.000 ouro? Isso é a receita anual deste território. Onde você conseguiu esse tipo de dinheiro? Ele acusa Guidrus de desviar fundos do tesouro de Shekin. Guidrus abaixa a cabeça até o chão, confessando que não teve escolha. A oportunidade foi tentadora demais, ele diz. Se não fosse por aquela maldita esfera de cristal mágica, eu teria conseguido. Calax estreita os olhos. O que é isso sobre uma esfera de cristal mágica? Guidrus explica que a esfera foi usada para acessar o cofre. Ele acrescenta que duplicar a esfera lhe custou 2.500 ouro. Calax começa a juntar as peças. Você foi enganado, ele diz sem rodeios. Os bandoleiros e Gerard Merces provavelmente estavam trabalhando juntos. Guidrus balança a cabeça, insistindo que é impossível. Eu vi com meus próprios olhos. Gerard usou o orbe para abrir o... porta. Calax ordena que Guidrus revele a localização do cofre. Está nas montanhas de Gorda, diz Guidrus. Calax abre seu mapa, e enquanto Guidrus admite que estava vendado durante sua tentativa, ele está confiante de que o cofre está naquela região. O príncipe faz uma pausa, mergulhado em pensamentos. Todos ao seu redor se perguntam por que ele está apenas parado lá, olhando para o nada. Concentrando-se no mapa, Calax deduz uma área potencial para investigar. Ele percebe que precisa de alguém familiarizado com as terras altas de Gorda. Lembrando o comentário de Layla, de que seu grupo de órfãos foi treinado em Gorda, ele formula um plano. Chamando o guarda, anuncia que está saindo. Idris, desesperado, grita atrás dele, querendo saber para onde ele está indo, mas Calax sai sem responder, enquanto o guarda bate à porta da cela. Ao se afastar, Calax não consegue parar de pensar nos 3.000 gold Guidra. Roubou, e como esse guarda provavelmente embolsou sua parte. Sua fúria cresce enquanto reflete sobre isso. De repente, ele para e chama por Shu, o guarda. Assustado, Shu pergunta nervosamente o que ele precisa. Calax menciona casualmente os 3.000 de ouro que Guidra roubou, perguntando se Shu sabia sobre isso. Shu, fingindo ignorância, nega veementemente qualquer conhecimento. Calax sorri debochadamente e começa a se afastar. Ouvi algo interessante de Idris enquanto você estava fora, ele diz enigmaticamente. Sou uma pessoa generosa, mas há coisas que simplesmente não posso ignorar. Ele deixa Shu suando, sem saber se o príncipe sabe mais do que demonstra. A mente de Calax corre com possibilidades, mas ele permanece exteriormente composto. Por agora, ele está em um dilema, mas sabe que isso é apenas o começo. O guarda cai ao chão, lamentando que o porco maldito dos Guidras deve ter revelado tudo enquanto ele estava fora. Desesperado, ele implora por perdão, prometendo nunca mais trair ninguém, mas Calax não responde. Só quando o guarda olha para cima, percebe que o príncipe já se foi. No entanto, o guarda dá de ombros, direcionando sua raiva para os Guidras. Determinado a se vingar, ele corre em direção à masmorra. Enquanto isso, Calax está inclinado casualmente atrás de um poço, sorrindo para si mesmo. De repente, alguém se aproxima por trás, chamando sua atenção. Ele se vira, levantando uma sobrancelha e pergunta quem é a pessoa. Pelo traje, identifica-a como um cavaleiro da Ordem dos Leão Azul. Ele pergunta o que o cavaleiro está fazendo aqui. O cavaleiro se apresenta como Crouch Solemn, explicando que Lord Russell o designou para acompanhar o príncipe. Calax reconhece isso, ativando imediatamente seu sistema para analisar as estatísticas de Crouch. Para sua surpresa, Crouch tem 26 anos, é um cavaleiro sênior, nível 52, e classificado como Rank S, um notável guerreiro. Calax está impressionado, perguntando por que alguém desse calibre não fazia parte dos heróis do destino. O nome Crouch Solemn não soa familiar, levando Calax a suspeitar que ele deve ter morrido cedo na linha do tempo do jogo, com uma pontuação potencial superior a 700. Crouch poderia facilmente estar entre os 100 indivíduos mais fortes do continente. Sua classificação militar, combinada com seu poder bruto, faz dele um recurso formidável. Calax pondera que Crouch pode até estar relacionado com o infame Mensageiro da Morte, um personagem do jogo que massacrou inimigos sem piedade, nunca revelando seu rosto. Mas o comportamento alegre de Crouch e seu físico musculoso não se alinham com a figura magra e sinistra descrita no jogo. Decidindo não se aprofundar mais, Calax reconhece que ter alguém como Crouch por perto é benéfico, independentemente de seu passado. Crouch chama o príncipe, tirando-o de seus pensamentos, e comenta que ele deve ter estado sonhando acordado, pois estava murmurando o nome de Crouch repetidamente. Antes que Calax possa responder, Crouch informa que um comerciante chamado Gerard Merces solicitou uma audiência. Ao ouvir isso, os olhos de Calax se estreitam. Gerard Merces, o mesmo nome que Idris mencionou antes. O homem a quem Sheikah apontou uma dívida esmagadora e o único com acesso ao misterioso cofre secreto. Agora as coisas estão ficando interessantes. Calax avança, chamando Crot para segui-lo. Enquanto caminham pelos corredores, Calax observa o comportamento um pouco desajeitado de Crot e conclui que é impossível para ele ser o mensageiro da morte. Pouco tempo depois, eles chegam à sala de reuniões. Calax entra, sendo saudado por Gerard, que coloca uma mão no peito e se apresenta como chefe de uma pequena empresa comercial. Calax responde educadamente, comentando que ouviu falar da reputação bem respeitada de Gerard nos negócios. Comerciantes talentosos como você são sempre bem-vindos, ele acrescenta. Gerard faz uma profunda reverência, agradecendo ao príncipe por suas amáveis palavras. Calax vai direto ao ponto, perguntando por que um comerciante de sucesso como Gerard procuraria uma reunião com alguém como ele. Atualmente, não tenho nenhuma posição oficial de autoridade. Calax aponta.
Se isso é sobre negócios, eu não tenho jurisdição sobre questões territoriais. Gerard ri nervosamente, admitindo que, embora seja verdade que Sheckin está atualmente sob gestão do Conde Russell, o futuro do território pertence a Calix. Não há ninguém em Sheckin que se oponha às suas decisões, Príncipe Calix, diz Gerard confiante. Calix, mantendo sua humildade, retruca. Não me superestime. Eu sou apenas um dos dois herdeiros, nada mais. Crouch ri, indicando que Calix está sendo modesto demais. Todos sabem que a sucessão já foi decidida, mesmo que ainda não tenha sido anunciada formalmente. Gerard concorda, admitindo que tais rumores estão alinhados com o que ele ouviu. O comerciante pede desculpas se suas palavras foram apresentadas. Calix observa que Gerard é inegavelmente um empresário capaz. Afinal, alguém sem acesso a informações vitais não sobreviveria nesse ramo. No entanto, Gerard fica confuso. O príncipe à sua frente não corresponde aos rumores de um garoto ingênuo e tolo. A pessoa que ele vê é perspicaz, calculista e muito mais madura do que esperava. Mesmo assim, Gerard elogia a aparência marcante de Calix, admitindo que os rumores sobre sua beleza não foram exagerados. Corando, Gerard comenta que Calix é exatamente seu tipo. Sentindo uma intenção ominosa por trás das palavras de Gerard, Calix levanta-se abruptamente, sua voz firme. Não gosto de perder tempo, declara. Se você não chegar ao ponto, eu vou embora. Gerard pede desculpas imediatamente, percebendo que não pode se dar ao luxo de perder esta reunião. Embora esteja cativado pelo charme do príncipe, sua prioridade é garantir um relacionamento de trabalho com ele. Sentado novamente, Calix observa Gerard cuidadosamente e ordena que ele fale diretamente. Gerard explica que quer apoiar o príncipe, mas sua principal razão para estar aqui é a dívida enorme deixada pelo antigo conde. Fingindo ignorância, Calix afirma que nunca ouviu falar de tal dívida. O cara que gerencia as finanças está preso pelos seus crimes, acrescenta casualmente. Tremendo de desgosto ao ver Calix casualmente cutucar o nariz, achando isso extremamente desagradável. Perturbado, Gerard sorri de canto, já esperando essa resposta. Ele sabe que Calix está longe de ser ingênuo, e essa conversa está apenas começando. Gerard começa a explicar com um sorriso malicioso. Tudo isso começou há apenas 5 anos, então é impossível que você não saiba. Ele sorri amplamente, pensando que este é o momento que ele estava esperando. Ele imagina o desespero no rosto desse adorável príncipezinho, o medo ao enfrentar uma dívida monumental. Gerard está ansioso para ver Calix desmoronar em lágrimas, seu rosto se contorcendo de impotência. Continua de acordo com os termos de um contrato de 3 anos. O pagamento pode ser exigido a qualquer momento. É uma pena, mas devo informá-lo. Em 2 semanas, 60.000 moedas de ouro devem ser pagas. Crouch congela diante do número, visivelmente chocado. Enquanto Calix permanece calmo, sua expressão indecifrável, Gerard assume que o príncipe está fingindo manter a compostura, achando sua tentativa de estoicismo absolutamente encantadora. E o rival está no local, continuando seu monólogo interno. Pare de flertar com meu protagonista, Gerard. Onde estão os... Calix, no entanto, não diz nada. Crouch finalmente fala, pedindo nervosamente a Gerard para considerar adiar a data de pagamento. Mas Gerard rapidamente descarta a ideia. O silêncio cai entre eles. Quebrando-o, Gerard diz com falsa pena que é realmente lamentável. Mas o território de Sheckin tem declinado rapidamente. Demonstramos boa vontade ao esperar mais de 1 ano pela recuperação. Mas nada mudou. Agora que o príncipe Calax está assumindo, precisamos retribuir essa cortesia. Calax reconhece a fachada de generosidade de Gerard, observando como ele mascara de forma astuta sua extorsão por trás da polidez. O príncipe se levanta, comentando despreocupadamente: talvez você não saiba, mas a receita anual de Sheckin excede 6.000 moedas de ouro. Encontrar alguém disposto a emprestar 60.000 moedas de ouro não será um problema. A confusão de Crouch aumenta, incapaz de acreditar em tal afirmação. Gerard se levanta, fingindo satisfação. Isso é excelente. Enquanto se inclina para fazer uma reverência, os pensamentos de Gerard tornam-se sombrios. Em breve, este nobre mimado estará implorando a ele. Talvez eu o venda no mercado de escravos, mas não antes de aproveitar meu prêmio. Ele sai, agradecendo a Calix e desejando-lhe boa sorte. Calix observa-o partir, impassível, enquanto Crouch tenta processar o que acabou de acontecer. Crouch exclama: 60.000 moedas de ouro? Como pode ficar tão calmo com isso? Calix, já planejando seu próximo movimento, sabe que o cofre secreto em Gorna contém... O mapa já tinha marcado ruínas e tesouros na região. O desafio agora é navegar pelo perigoso continente de Elen. As terras altas de Gorna são particularmente perigosas, lar de criaturas inteligentes, como os Hrisgat. É uma região que as pessoas evitam a todo custo. Fora do castelo, Crouch pergunta a Calix o que ele planeja fazer a seguir. Calix sorri, sabendo que é hora de encontrar alguém que conheça bem Gorna. Alguém como... A cena muda para um guarda estacionado fora de uma área de detenção. Ele vê Calix e o cumprimenta nervosamente. O príncipe elogia o trabalho do guarda e pede para ver o prisioneiro. Crouch decide seguir em frente enquanto Calix lida com isso. Quando a porta se abre, Calix fica surpreso com quão organizada a sala parece. Limpar um pouco, alguém... Mediaon Sao. É ninguém menos que Layla, sempre confiante e imponente. Finalmente, ela está de volta depois de todos os encontros bizarros com Gerard. Calix elogia sua aparência, dizendo que ela está ótima. Com um sorriso presunçoso, ela responde arrogantemente: claro que estou, como você pode ver. Crouch a avisa para tomar cuidado com o tom ao falar com o príncipe, mas Layla e Calix apenas trocam olhares significativos. Ela menciona o veneno que ele lhe deu, dizendo que era de Cetus Marionette, não era? Ela se inclina sedutoramente, dizendo: eu não sigo suas ordens.
Mas se tivermos um momento muito íntimo juntos, talvez eu considere isso. Crod imediatamente manda ela segurar a língua insolente. Calax, imperturbável, vai direto ao ponto. Estou aqui para te dar uma chance de sobreviver. Intrigada, Layla pede mais detalhes. Calax explica que, assim que ela for liberada, será morta. Layla parece confusa, provocando Calax a elaborar. Ela já deveria saber que a família Shaken está em conflito com os Rossurans. Isso é óbvio, responde Layla. Você forçou o único herdeiro de Rossuran a selar sua mana. Calax concorda, dizendo que ela foi fundamental para esse sucesso e deve entender o perigo que enfrenta. Finalmente, ela entende. Os Rossurans vão querer me matar por causa do meu testemunho, não vão? Exatamente, confirma Calax. Restaurar o mana de Grumbine é impossível, e sem ele, os Rossurans não têm chance de conquistar Shaken. Nenhum nobre permite que alguém que sabotou seus planos viva, especialmente alguém como você. Tendo trabalhado para nobres por anos, tinha testemunhado muitos deles sendo mortos como cães, mas nunca pensou que isso aconteceria com ela. De repente, ela se lança sobre a mesa, agarrando Calix. Krat imediatamente se tensiona, pronto para intervir. Lael salta em direção ao príncipe, gritando "Morra!". Calix, pego de surpresa, parece genuinamente alarmado. Krat, no entanto, não deixará que nada aconteça ao seu protegido. Nesse momento, ele vem pisoteando com seu grande pé e a esmaga contra a parede, chamando-a de assassina imunda e perguntando como ela ousa desafiar o jovem senhor dessa forma. Calix agradece, mas diz que não há necessidade de humilhar a pobre garota. Afinal, foi graças a ela que ele garantiu sua posição como o próximo senhor. Ele então lhe diz que, normalmente, aqueles que ajudam alguém a acordar para a realidade tendem a ser mais odiados do que aqueles que levam as pessoas ao desespero. E a razão para isso é porque é mais fácil assim. Muitas pessoas acreditam que viver na mentira é melhor, mesmo que seja apenas por um momento. Mas ele sorri para ela e diz: